Foco agora na cibersegurança, porque os ataques cibernéticos estão se tornando cada vez mais frequentes e perigosos ao redor do mundo. E quando olhamos para o Brasil nesse cenário, algo preocupante acaba sendo constatado. O Brasil se tornou o principal alvo de ataques DDoS na América Latina. Vamos entender melhor o que isso significa. A internet é muito importante para muitas coisas, mas também é um lugar perigoso. Isso está sendo reforçado por um novo relatório da NetScout, que é especialista global em análise digital. Segundo o estudo, os ataques hackers do tipo DDoS aumentaram no mundo inteiro. Esse tipo de ataque, resumidamente, é uma tentativa de tornar os recursos de um sistema indisponíveis para quem utiliza. Por exemplo, um site da internet que sofre esse ataque e que pode simplesmente sair do ar por conta da enorme quantidade de acessos simultâneos. Foram mais de 7 milhões de ataques desse tipo só no segundo semestre do ano passado, um aumento de 15% em relação ao primeiro semestre. No Brasil, esse número também aumentou. O país é o principal alvo de ataques DDoS na América Latina, com mais de 350 mil episódios e 4 vezes mais ataques que a Argentina, que é a segunda colocada neste ranking. A telecomunicação sem fio foi o setor mais mirado por aqui, e o motivo para isso são os fins políticos ou sociais. O hackeamento, nesse sentido, é conhecido como hacktivismo. Essa atividade ultrapassou fronteiras e aumentou na Rússia, na Ucrânia e no Peru, por exemplo, países que neste momento enfrentam manifestações políticas ou guerras. O relatório também diz que os hackers têm ficado cada vez mais sofisticados, algo que faz sentido, já que esse tipo de ação acompanha a evolução tecnológica e nos últimos anos presenciamos um enorme avanço tecnológico na inteligência artificial, por exemplo. E hora de repercutir esse assunto por aqui. Recebemos agora o Matheus Pupi, que é advogado especialista em inteligência artificial. Deixa eu colocar aqui o Matheus na nossa live, aqui na nossa transmissão. Matheus, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruno. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo certo, a gente que agradece a sua participação por aqui para tirar nossas dúvidas, né, sobre essa constatação de que o Brasil é um alvo muito frequente, né, de cyberataques, especialmente dos chamados ataques, né, de um chamado ataque DDoS. A gente falou rapidamente na matéria, mas queria que você explicasse melhor o que é um ataque DDoS e por que ele é tão perigoso, né, para usuários comuns da internet e também para empresas, por exemplo. Não, claro, a gente vê, né, que à medida que o mundo fica cada vez mais conectado, novos problemas vão surgindo, né, antes que a gente mal sabia que existiam. Bom, em termos sucintos, né, o ataque DDoS, que é o ataque de negação de serviço distribuído, ele acontece quando vários sistemas infectados, né, por um malware, um software malicioso, ele ataca simultaneamente, né, um único sistema-alvo, né, como um servidor, um site, por exemplo, né. Esses ataques, eles visam sobrecarregar esse sistema-alvo, né, com uma enxurrada de tráfego de internet, por exemplo, e causa lentidão, né, até mesmo uma queda total do serviço, né. E o objetivo é impedir que esse sistema, de fato, ele realize as suas funções normais, negando, assim, o usuário, né, legítimo da internet, o próprio serviço que aquele sistema se propõe. É o famoso derrubar o site, né, que pode ser desde uma concorrência desleal, né, até mesmo parte dessa cultura de cancelamento digital, ou mesmo ataques direcionados, contratados, né, já de profissionais nessa área, né. E por que você acha que o Brasil é um dos principais alvos desse tipo de ataque, né? Por que nosso país está cada vez mais na mira de cybercriminosos? O Brasil, ele vem se mostrando um país hiperconectado, né? A gente vê, por meio até mesmo da presença, né, em mídias sociais do brasileiro, no geral, né, ele acaba inundando a internet de uma maneira positiva, muitas vezes, né, com um tráfego oriundo daqui, né? E o Brasil, ele, inevitavelmente, ele passa a se tornar alvo desses ataques, né, por uma série de fatores. Eu vejo também, por exemplo, a significativa infraestrutura digital e o alto engajamento online do Brasil é um desses motivos. E o brasileiro, como esse usuário ferrenho aí da internet, ele se mobiliza e utiliza como fonte de tudo hoje em dia, né? Só que a gente tem uma questão também que é a intensa polarização política, por exemplo, né, que pode
isso acontece com frequência aqui no Brasil, incitar alguns grupos a realizar esses ataques como forma de protesto, sabotagem, ou mesmo até mesmo contratados, né? Que é uma resposta aí, uma oposição política, às vezes até ilegítima. Mas sempre aconteceu no Brasil, só que agora a gente vê de uma maneira conectada, né? Os ataques, a tentativa de derrubar o outro lado, né? Infelizmente é uma realidade humana que se projeta hoje no digital, e aqui no Brasil a gente sempre conviveu com isso de uma maneira analógica, e agora a gente convive no digital, né? Mas agora, assim, a infraestrutura e a segurança digital, por exemplo, também é um ponto que ainda é insuficiente. Poucas pessoas tomam cuidado devido, até mesmo poucas empresas, né, com a infraestrutura digital, com a segurança da informação, né, que torna as instituições brasileiras mais vulnerável a certos ataques, né? Assim, a gente está evoluindo e está caminhando, a cibersegurança começou a ser uma preocupação, né? Até mesmo em termos legislativos, mas ainda é um processo em evolução. Em outros países isso já está um pouco mais solidificado. Sem dúvida, esse ponto até da política também, enfim, não necessariamente é um ataque lá visando danos financeiros, né? Pode ter outros tipos de fins, de objetivos, mas na sua avaliação, como o usuário final, né, seja ali o dono de um site, né, algo menor, ou então também dono de empresa, mas também o usuário, né, do dia a dia, como a gente pode se proteger desse tipo de ataque, né? A gente, claro, as tecnologias trabalham para o bem e para o mal, né? Então a tecnologia que ajuda nesses ataques, né, ela existe, mas também existem as tecnologias que ajudam a nos proteger, né, desses ataques. O problema é ficar correndo atrás de tanta tecnologia usada para o mal, né Matheus? Infelizmente, né? A gente tem os dois lados, né? Toda vez que a gente tem um volume muito grande positivo, também tem um negativo, né? Infelizmente é a realidade nossa. Mas assim, os usuários, o DDoS ele causa prejuízo demais, né? Para o brasileiro comum, né? Que está ali querendo trabalhar, usar os seus serviços, usar o site, porque hoje em dia, convenhamos, né? Tem nada que não é conectado mais. Praticamente é impossível você fazer algo hoje, trabalhar e etc., sem a conectividade, um banco, serviço de saúde, plataforma governamental, home office, etc. Tudo, querendo ou não, acaba, né, sendo afetado. E você sendo impossibilidade de acessar suas ferramentas, sua comunicação do dia a dia, né, seu armazenamento, atrapalha a produtividade, atrapalha tudo, até mesmo danos financeiros. Só que o brasileiro, hoje a gente tem algumas formas de prevenir, né, investir um pouco mais em cibersegurança. Tem a questão também, não necessariamente do DDoS, mas também em termos gerais de segurança, muitos dos ataques eles vêm ali da engenharia social, né? Ludibriando o usuário a clicar no link, a entrar em um site, é sempre desconfiar na internet, né? Sempre que possível usar o VPN, usar sistemas de e-mails de fato seguros, né? Usar sistemas de fato seguros e não confiar em qualquer sistema. A gente infelizmente tem um hábito de ver serviços, né, por meio do menor valor. Tudo bem, mas em âmbito de cibersegurança, isso pode representar, né, um dano inestimável para a empresa, para o cidadão comum, né? Então, assim, existem profissionais aí no mercado que conseguem, de fato, estabelecer sistemas mais seguros, existem serviços mais seguros de e-mail, de comunicação, de sites e etc., né? E a gente vive num tempo em que muita gente trabalha, por exemplo, de home office, né? Então depende ali da tecnologia, mas também as empresas hoje, elas funcionam de forma conectada, né? Não tem mais muito trabalho manual, né? Pensando no mercado como um todo, tá? Tudo tem alguma coisa, pelo menos uma parte de cada empresa, né? Senão tudo está digitalizado. Então, uma vez que um ataque desse acontece, né, qual que é a cartinha assim para seguir quando você tem um ataque de DDoS ou então até outros tipos de ataques? Qual que é a cartilha a ser seguida, né, para o usuário? O que ele precisa fazer uma vez que sofreu um cyberataque como esse? Dependendo do tipo de cyberataque, a primeira coisa é contactar um profissional especializado de TI da empresa, historiando da empresa, porque ele vai conseguir travar a parte desse ataque. Mas, geralmente, as diretrizes ali de segurança da informação das empresas é desconectar rapidamente da internet, não clicar nos links, né, desconectar o computador de uma maneira geral, né, porque aí você interrompe determinado tipo de ataque, né, antes que ele se propague ainda mais. São medidas aparentemente simples, mas que você trava aquele ataque no momento crítico, né, para depois conseguir alguém ali com a expertise técnica necessária conseguir recuperar, né, e você não ter um prejuízo mais representativo, né? E outra coisa, claro, é sempre investir na cibersegurança. Hoje em dia, infelizmente,
como eu falei, né, a gente não tem a noção dos perigos online, né? Não falo nem perigo físico, não, por perigo de ataques mesmo, né? Existem diversos tipos de ataques, diversas situações, né? E a nossa lei, apesar de que a polícia já tem algumas delegacias, e aí também recomenda-se até o boletim de ocorrência, dependendo do tipo de ataque, delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Mas a gente precisa tomar um cuidado, porque nem sempre é efetivo essa repressão ativa, né, da polícia. Então a gente precisa, dentro de casa, tomar essas cautelas, e as próprias empresas também, né, por meio das ferramentas aí disponíveis de segurança da informação. Né? Perfeito. Conversamos então com o Matheus Pupp, que é advogado, especialista em inteligência artificial. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade e bom final de semana para você. Eu que agradeço, para você também, para todos que escutam. Maravilha, conversamos então aqui com o Matheus Pupp, tirando dúvidas de cibersegurança, agradecendo mais uma vez aqui a participação dele no Olhar Digital News. E bom,